meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes no lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus, como são felizes que habitam em tua casa. Louvo-te sem cessar. Paz. Como são felizes que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração, e ao passar pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte. A chuva do outono também o enche de cisterna. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente ao Deus de Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata-nos com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que ir em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas do ímpio. O Senhor Deus é só o escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aqueles que habitam, aqueles que em ti confiam. Nós estamos ministrando esse salmo há muito tempo. Já falamos do verso 1, que é agradar ao Senhor, nos fortalece. O verso 2, nós falamos na casa de Deus, nossa adoração não tem limite. O verso 3 é na casa do Pai, onde encontramos os teus altares. O verso 4, na casa do Pai é uma felicidade para quem permanece. O verso 5, feliz é aqueles cujo coração está nos caminhos do Senhor. Verso 6, quando o objetivo é estar com o Senhor, vale de lágrimas na fonte. Verso 7, o esforço é um ingrediente fundamental na vida do cristão. Verso 8, que foi o último que a gente falou, que diz assim: casa de Deus, casa de oração. E molhou o verso 8. Ouve a minha oração, Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, Deus de Jacó. Paramos aqui. E hoje nós vamos dar continuidade no verso 9. O verso 8, o salmista começa a fazer uma oração. A gente está falando daqueles que habitam na casa do Pai. A casa do Pai é casa de oração. Então, o verso 9, ele começa a sua oração e diz assim: ora a Deus, que és nosso escudo, e trata com bondade o teu ungido. Hoje nós vamos falar somente da primeira parte dessa oração, que é: ó Deus, que és o nosso Deus, que é o nosso escudo. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir que a tua palavra possa fluir em nossos corações. Que ela seja não somente uma informação, mas que ela seja uma fonte de transformação. Que através dela o Senhor possa trazer, revelação, aquela revelação personalizada, aquela revelação que o Senhor conhece cada coração, que ela possa quebrar o país muralha da incredulidade, trazer convicção de pecado, trazer arrependimento, e que através da sua palavra a gente possa voltarmos para ti, e encontrar o caminho do teu amor, que é a nossa oração. Você pode dizer amém? Amém. O salmista inicia a sua oração reconhecendo o cuidado e a proteção de Deus. Ele diz: ó Deus, que és nosso escudo. Eu acredito que todos nós temos essa convicção aqui muito clara dentro de nós, que Deus é o nosso escudo. O salmista está dizendo que Deus é a sua proteção, Deus é o seu lugar seguro. Deus o protege. Deus é o seu tudo. Todos nós sabemos que isso é uma verdade incontestável. Todos nós sabemos que isso é uma realidade. Agora, o problema é que eu e você sabemos que entre uma informação bíblica e o seu cumprimento há um abismo a transpor. A gente sabemos que nem sempre a gente obedece ou recebe a palavra como deveria. A gente saber o que é certo e fazer o que é certo há uma diferença. E a gente precisa justamente entendermos isso. Tiago vai dizer para mim e para você lá em Tiago 1, de uma coisa assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas, encarnações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntimos,
sem lhe faltar coisa alguma. Tiago vai dizer que a minha perseverança e a sua, ela tem que ser o quê? Tem que ter uma ação completa. Ela tem que ter começo, ela tem que ter meio, tem que ser fim. Porque Deus quer que você levamos essa relação de confiar nele muito a sério. E a gente muitas vezes não dá essa seriedade que a Bíblia nos convida a mergulhar nela. O próprio Tiago vai dizer assim, olha, Tiago 4, 5. Adultos, você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem forte ciúme? Tiago está dizendo que muitas das vezes eu e você conhecemos a Deus, mas estabelecemos uma amizade com o mundo. E essa amizade com o mundo não quer dizer somente estarmos entrelaçados ali aos seus princípios, mas muitas das vezes estamos confiando mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Então a gente percebe que não é tão fácil nós permanecermos firmes confiando em Deus até o fim. E vai dizer que o Espírito Santo tem ciúme. Ciúme por quê? Porque nós estamos deixando a graça de Deus, que tem poder para nos levar a lugares muito mais altos, estamos nos apoiando nos valores do mundo. E tem a história de 2 reis que eu queria trazer para você, livro de introdução, que confiaram no mundo e as consequências foram as piores. O primeiro foi o rei Acasias. Se João quiser projetar, que é a 2 Reis 1:4, que diz assim, eu vou correr aqui. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu na sacada do seu quarto no palácio de Samaria. Ele ficou muito ferido. Então veio um mensageiro para consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom, para saber se ele recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao presbítero Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. A história vai dizer que o rei Acasias caiu na sacada da escada e teve uma fratura grave no pé. E ele então mandou seus mensageiros ir lá em Ecrom, que é Moab, buscar auxílio ao Deus chamado Baal-Zebub, para dizer se ele recuperaria daquela sacada. E Deus então manda o profeta interceptar os seus mensageiros, e eles então confrontam os seus mensageiros: por acaso não há Deus de Israel? O que está acontecendo aqui é que Acasias foi buscar ajuda no mundo, foi buscar ajuda no lugar que Deus não habitava, lá em Ecrom, e foi pedir ainda ajuda aos deuses de Ecrom, que é Baal-Zebub. E Deus então fala para ele o seguinte: por que você confiou em Baal-Zebub, você não ficará curado. Porque você confiou no mundo, você confiou naquilo que o mundo poderia te oferecer. Por causa disso você não ficará curado. Então você vê que ele conhecia Deus, estava num lugar que era a terra de Deus, que era Samaria, mas foi buscar ajuda em Ecrom. E a sentença foi muito clara: porque você confiou no mundo, por buscar ajuda nos deuses lá de fora, por não fazer do seu escudo, você não será curado. E o segundo rei foi Acas. E Acas, ao contrário de Acasias, foi um rei muito bem sucedido, irmão. Foi um rei que mais viveu um tempo de paz. Viveu em um tempo de paz tremendo, mas ele, no momento da sua vida, em 2 Crônicas 16, 7 a 9, diz assim: naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por que você tem pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, seu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. E por acaso os eutípicos, os líbios, não eram um exército poderoso contra a grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você me pediu ajuda ao Senhor, eles entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam voluntariamente o coração. Nisso você cometeu uma loucura e de agora em diante terá que enfrentar suas próprias guerras. Asa, ao contrário de Ezequias, ele então foi buscar ajuda ao rei da Síria, porque estava tendo uma guerra. Israel se levantou lá contra Judá, então buscou essa ajuda. E Deus falou para ele: cá, quantos eutípicos, líbios,
vieram contra você, eu não te ajudei, você não buscou ajuda, a minha ajuda, eu não te ajudei. Vieram uma multidão de carros, eu não te ajudei. Agora, porque você foi buscar ajuda na Síria, que é o mundo, que é o lugar onde Deus não estava reinando, não era a vontade de Deus, você de agora em diante vai ter que enfrentar suas próprias guerras. Em outras palavras, agora, você vai viver com sua conta e risco. Você vai viver agora de acordo com a sua escolha. Você vai buscar ajuda fora, de agora em diante, agora você vai depender daquilo que o mundo te dá. E foi sequenciado. E a palavra, então, de Deus foi que agora em diante eu não estarei mais com você. E vai dizer que Asa, então, se tornou um rei muito arrogante, e o final foi triste. Por quê? Porque eram pessoas como nós, sabiam que Deus é poderoso, que Deus pode livrar, mas, no entanto, não confiaram em Deus. Não colocaram Deus como seu refúgio, não colocaram Deus como seu principal ou única fonte de segurança. Foram buscar ajuda em outros lugares, foram buscar ajuda em outros deuses, em outras pessoas, e a Bíblia diz lá em Tiago, o Espírito Santo, ele tem ciúme, porque Deus ele quer trabalhar, Deus quer te livrar, Deus quer me livrar, Deus quer ser glorificado na minha vida e na sua. Deus quer nos honrar, mas para tanto que precisa depositar toda a nossa confiança nele. E o que aconteceu com esses reis é algo muito sério, porque a Bíblia diz em Coríntios que aquilo que foi escrito lá no passado foi escrito para a nossa advertência, para que eu e você não seguimos os caminhos desse rei. Porque Deus tem que ser para mim, para você, algo suficiente. Deus tem que ser o nosso culto. Deus não divide a glória dele com ninguém. E também muitas pessoas até querem Deus, mas quando ela tem a mente dividida, ela não consegue tirar ou extrair de Deus tudo aquilo que Deus tem para ela. Porque quando a gente quer Deus, mas quer também ser amigo do mundo, Deus não divide. Simplesmente a gente fica uma vida correndo atrás do vento. Paulo vai dizer para mim e para você que Deus é autossuficiente. Escrevendo em Atos 17, 24, 5, diz assim: Deus que fez o mundo, tudo que nele é, o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homem, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus tem que ser para mim e para você autossuficiente. Deus tem que ser o nosso culto. Interessante que toda essa palavra aqui não foi dita para as pessoas que estavam fora do Evangelho. Foi pessoas que conheciam a Deus, que frequentavam lugares onde Deus se manifestava, mas não obstante o coração se distanciando do Senhor. E para piorar mais a situação, Jeremias vai dizer, que é o texto que nós vamos aplicar, vai dizer que maldito é o homem que confia em outro homem. E eu queria que o João apresentasse agora Jeremias 17, 5 a 8, que é o texto da nossa aplicação nessa manhã. Eu vou ler aqui. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas vai dizer: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Dentro desse contexto, Jeremias então vai começar o caso dizendo que não só é ruim, não só é danoso,
você colocar a sua confiança em alguém que não seja o Senhor, ele vai dizer ainda que nós estamos debaixo de maldições, se assim nós estamos. Ele vai dizer no verso 5, olha, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade imortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Primeiro a gente precisa entender que há maldição nesse contexto, porque, veja, é importante dizer que no Velho Testamento não tinha essa ideia de quando a pessoa era chamada de maldito, ela ia necessariamente para o inferno. Não é essa ideia que Jeremias está expressando aqui. Quando você chega lá em Deuteronômio, lá em 28, no verso 15 a 68, se não me engano, primeiro de 1 ao 15 eu falo das bênçãos. Depois, do 15 ao 68, vai falar das consequências das maldições. E quando você então vai compactar essas maldições, você encontra 3 coisas bem latentes ali. Quais são? Primeiro, morte, esterilidade e doença. Então você encontra essas 3 vertentes ali de uma forma muito clara em todos esses textos de maldições. A pessoa vai se preparar contra questões mais complicadas da vida. Doença, morte, esterilidade. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a gente vive uma vida muito limitada. A maldição justamente ela te impede de você prosperar. Ela limita a tua vida. Ela fala você é alguém que não produz. E quando produz, investe tanto e colhe pouco. E quando vem as pragas, vem a dificuldade, ela te alcança, ela te atinge. Então a maldição, você vive suscetível a todos aos encargos do mundo. Se você for lá no Egito, lá no Êxodo, quando Deus derrama ali as pragas, as 10 pragas, Deus faz questão de dizer o seguinte: essas pragas vão cair sobre o Egito, mas não sobre o povo de você, que era o povo que estava estabelecido em Israel. Então, veja que as pragas caíram sobre o Egito. Praga do piolho, praga das trevas, praga das feridas por dentro, todas elas caíram sobre quem? Sobre o povo do Egito, que estava em desacordo com a palavra de Deus, estava retendo o povo de Deus. Então, a maldição justamente você fica suscetível a todas essas coisas. A sua vida é limitada. Você fica refém do mundo, você não consegue avançar. Você não consegue vislumbrar nada além de dificuldade. Você não consegue ir além. Talvez tenha muita vontade, talvez tenha até desejo, mas fica limitadíssimo. Uma vida amaldiçoada é uma vida que você não prospera, não avança. E todos aqueles que colocam a sua confiança no homem, seja em que termos for, vive essa realidade. Por quê? Porque o povo vai dizer, porque o homem é mortal, o homem é limitado. Quando você coloca a sua dependência em alguém limitado, você torna-se tão limitado quanto ele. Você não consegue passar daquele estado, porque o homem é limitado. Mas quando você está debaixo da presença de Deus, ele leva você muito mais além, porque ele é Senhor. Ele te leva além. Deus vai dizer, enquanto você estiver debaixo do jugo do homem, debaixo dessa confiança do homem, e quando essa relação de confiança, irmão, é de você confiar, é de você depender, é de você colocar o homem no lugar que não deve estar, é você colocar o homem no lugar que pertence a Deus, é você colocar o homem na condição dele vai poder fazer quantas promessas a gente recebe de pessoas que não cumprem, quantas coisas a gente graça na nossa vida, porque a gente confiou no homem. E não tenta colocar a culpa no homem não, porque a Bíblia sempre diz que o homem é limitado. Nós que às vezes achamos que não. Nós que achamos que o homem não vai falhar, que o homem não vai errar. Não se engane, por isso que a Bíblia diz que você está limitado, porque o homem é falho.
quantas feridas, quantas marcas negativas a gente traz por causa disso. Porque a gente acha que o homem não vai falhar, o homem falha. Por isso que a Bíblia diz que a gente está num contexto militar, e suscetível a todas as coisas ruins que a vida dá, quando a gente coloca a nossa expectativa no mundo. Quantas pessoas hoje se encontram feridas por causa disso? E quantas pessoas carregam marcas profundas por causa disso? E para piorar a situação aqui, é algo que eu quero chamar a sua atenção. Olha o que diz o texto. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, e faz da humanidade mortal a sua força, e vai ser mais cujo o coração, repete comigo, mais cujo o coração se afasta do Senhor. Pensa comigo, só se afasta quem teve fé. Deixa eu falar de alguém que conheceu o Senhor. Deixa eu falar de alguém que estava perto de Deus. E em um dado momento da sua vida, algo aconteceu que ela então tirou o coração de Deus do seu coração. Você está falando de alguém que experimentou presença de Deus, de alguém que experimentou o cuidado de Deus, mas o cuidado no momento da tua vida retrocedeu. E tirou a tua esperança de Deus e trocou a glória de Deus. E eu quero pensar, meus irmãos, nessa noite, que esse próprio plano pode ser nosso também. Porque a gente muitas vezes projeta isso também na vida do outro, mas eu quero trazer também para a nossa realidade, porque esse homem que se afasta de Deus, a gente pode se imaginar também. A Bíblia diz claramente que aquele que está de pé, cuide para aqui. Então, eu e você estamos também sujeitos a esse tipo de comportamento. Você não vou tratar, que nem sempre a coisa é fácil de caminhar naquela direção. Porque nós temos um adversário muito grande, que quer o tempo todo nos tirar da presença de Deus. E ele tem colocado muitas distrações no nosso meio. E pode ser que eu e você também já estivemos até mais perto de Deus. Nossa vida já foi até mais consagrada. Nossa vida já foi até mais ungida. A gente esteve muito mais motivado com as coisas do Senhor. A gente estivemos muito mais envolvido com elas, estamos muito mais acesos. Hoje talvez a gente vive uma vida até mais na religiosidade, no automático, do que aquela vida que a gente diz que é o primeiro amor. Por quê? Porque a gente às vezes se perde na caminhada. Às vezes a gente pode confiar na nossa própria justiça. O que é a nossa justiça, pastor? Nossa justiça é aquela que Jesus diz lá em Mateus. Por exemplo, para mim, João, Mateus 7, 3 assim, vamos ler? Faço questão de ler isso com a igreja. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? Ou se dá conta da viga que está no seu próprio olho? 4. Ou você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? 5. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Isso a gente chama de justiça própria, porque a gente consegue ver muito no olho do outro. A gente consegue ver no olho do outro o quanto o outro falha, o quanto o outro erra, o quanto o outro vacila, o
enquanto o outro está assim, está assado. Nós esquecemos de olhar para nós. Esquecemos de examinarmos a nós mesmos. E chamamos de justiça própria, porque você está colocando a tua justiça. Você está colocando que acima do outro, a sua justiça te coloca você como condição. Isso nos afasta de Deus. Isso torna a nossa vida, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E às vezes a gente não fala, mas o nosso coração às vezes pontua isso. Que a gente só vê o problema no outro. Será que nós somos tão certinhos assim? Esse tipo de comportamento também acaba levando a gente a confiar em quem? Na minha justiça. E eu não posso me esquecer que eu também sou homem. A gente fazemos um evangelismo, uma ação social ali embaixo, e a gente encontra muitas pessoas ali embaixo, ali na estação. Encontramos muitos irmãos nossos, ele que desviado da fé, mas irmãos, e todos eles assim, ele parece que é uma orquestração muito clara, dizer que se aborreceu com fulano, é por causa do libertando, eu me aborreci, por causa do pastor, por causa do diabo, por causa do líder, tal. A gente sempre encontra isso. E a consequência é que esse tipo de comportamento levou eles afastados. Porque quando a gente vê problema do outro, a gente acaba também se distanciando demais. A gente acaba se achando muito. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento também, porque agora tem que ser de Deus. Confiar no outro homem é maldição, mas confiar em si mesmo também reflete uma vida enfadada ao fracasso. Literalmente. E outra coisa também que a gente pode tropeçar na caminhada, chama-se confiar no nosso recurso. Uma das coisas que a gente também tem reparado são os recursos. Nosso recurso. A Bíblia até fala de dinheiro, mas também a gente tem outros recursos que a gente se apoia também, e isso também é ruim. Paulo escrevendo a Timóteo assim, 1 Timóteo 6,17: ordena os que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem põe sua esperança na certeza da riqueza, mas de Deus, que a tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. A gente não pode de maneira alguma confiar no recurso, confiar nos bens, naquilo que a gente pode, na sua posse. E essas coisas também elas nos enganam. Eu fico muito impressionado, não deveria, mas já fico, com pessoas que, às vezes, estão desempregadas, então, e arrumam um trabalho, estão na igreja ali buscando, estão na igreja orando, e arrumam um trabalho. A primeira coisa que acontece é que não dá mais tempo. O trabalho agora já estou no lugar, agora já não dá mais tempo de estar em boas programações. E eu fico pensando, será que ele fala isso é bênção mesmo? Ainda que muitas das vezes o problema está bem com o trabalho, a carga horária, tá, mas, querido, quando a gente está com o coração do Senhor, a Bíblia diz que buscar o Senhor, que quando se pode achar. Quando está com o coração do Senhor, a gente busca Ele. Porque às vezes a pessoa ela não vem no culto, mas ela tem oração, também não vem na oração, ela vem na cela, ela vem, não dá tempo para nada mais. Meu Deus, cadê essa pessoa? Cadê? Cadê aquela pessoa? Trabalho não dá. Trabalho toma muito tempo. Eu fico pensando, cadê essa pessoa?
Querida, a gente não pode nunca confiar. Quando a gente quer o Senhor, ainda que o trabalho não tenha uma carga horária excessiva, ainda que o trabalho possa nos tomar um bom tempo, porque quem tem família tem que trabalhar, eu sei o que é isso. Eu não estou aqui desconstruindo o valor do trabalho, não estou querendo colocar que muitas vezes o coração sai de Deus. Porque às vezes eu não posso estar na célula, mas eu posso estar no culto. Eu não posso estar no culto, eu posso estar na oração. Eu me faço presente, eu dou satisfação, eu estou atento, eu estou dizendo, eu estou aqui. Eu estou orando para que o Senhor mude a paz, estou orando para que o Senhor inverta a situação, me dá para a porta, mas eu estou presente. O problema é que a gente vê pessoas simplesmente se esvaindo, se distanciando. Outra questão também que leva a gente a depender de nós é a nossa inteligência, irmão. É uma coisa perigosa. É a nossa capacidade, é o nosso, meu Deus, eu vejo isso com muito cuidado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 26 e 29. Irmãos, pensem o que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para elevar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para elevar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, que é desprezadas, que nada são, para reduzir a nada que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. A gente precisa entender que eu e você precisamos, diante de Deus, a gente tem que nos quebrantar. Claro que Deus ele age conosco através do nosso entendimento. Jesus fala isso. Jesus nos chama essa responsabilidade. Jesus nos chama a esse princípio. Mas esse princípio ele não pode ser a minha mola médica. A minha mola médica de Jesus tem que ser o teu coração quebrantado com o grito que Deus diz. Que ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Porque tem pessoas que se acham muito inteligentes. Pode ser até inteligente, mas se não se quebrantar diante do Senhor, não vai a lugar algum. Não anda. O espaço está cerceado. Quem se gloria, glorie-se no Senhor, diz a palavra de Deus. É nele. Porque senão a gente fica muito preso no nosso. E aí você fica preso nos seus talentos. Você fica preso nos seus. A noite eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas você fica preso naquilo que Deus está te levando a fazer. Querido, Deus, ele não dá a glória dele. Eu quero repetir isso muitas vezes, porque se Deus te colocou numa posição, se você está ali para honrar o nome dele, ele tem que você. As pessoas têm que olhar para você naquilo que tu faz e ver Deus. Tem que olhar para você e ver Deus. Se olhar para você, ver muito mais de você, a coisa está destoando. Tem que ver o Senhor. Tem que ser para a glória dele. Ele tem que ser o Senhor. É Ele. É Ele que levanta. Ele que estabelece. Também ele só está aí. Meus talentos, a minha inteligência, Deus não tem que ser para a glória dele. Senão, não adianta. A gente precisa entender, irmão, o cabo de Deus, terminar já. O cabo de Deus é uma obra que não depende de mim, de você. Quando você nasceu, a Deus já acontecia. Ela vem já pelo menos há 2 mil anos já acontece isso. E se eu e você não nos encaixarmos nela, a gente fica fora. Agora, quando a gente se encaixa no propósito de Deus, a gente vai longe. Ele leva, o vento do Espírito leva a lugares altos. Agora, quando você quer que as coisas sejam do seu jeito, da sua maneira, você vai. Em lugar nenhum para vir. E se você endurecer o coração para aquilo, Deus respeita você. Mas vai levantar alguém que menos capacidade de você vai mostrar que é Ele que estabelece. E você vai ver que aquela pessoa não tinha nem tanta capacidade. Mas Deus colocou ela assim, é eu que capacito. É eu que faço. É eu. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente quer que as coisas girem em torno de nós, mas isso revela muitas vezes que o nosso coração está se distanciando do Senhor.
pode ser que você nessa manhã seria um tempo bom, oportuno para nós nessa manhã, refletirmos sobre isso. Se a gente às vezes não vai, porque o texto vai dizer que essas pessoas que hoje se distanciaram, Deus vai tirando pé. Eu não sei como está a tua vida. Eu sei como você está, de verdade. Mas eu creio que nessa manhã Deus nos trouxe esse tempo para a gente refletir um pouco sobre quando nós estamos diante dele, porque é diante dele que nós vamos comparecer, diante do seu tribunal. Talvez você já esteja muito mais perto de Deus. Talvez você esteja surpreendendo Deus muito mais vivo no seu coração. Hoje você não sente tanto. Então seria um bom tempo para a gente pensar nessa manhã. Eu convido a você a orar por isso. Feche os olhos. Fala com Deus. Querido, eu creio piamente, como nós falamos aqui no aniversário da Sônia, que Deus ele tem um plano, um projeto. Nós falaremos sobre esse plano, sobre esse projeto. Mas esse projeto tem que ser conduzido pelo Senhor. E as coisas que têm te acontecido agora, eu digo para você de coração, é Deus te chamando ao reencontro com Ele. É Deus chamando você a voltar-se para Ele nessa manhã. A gente precisa reconhecer que tudo que a gente coloca a nossa confiança no for dele a gente caminha muito limitado. Só Ele faz a gente andar em lugares altos. Só Ele faz nossos pés andar em lugares altos como a costa. Só Ele faz. E eu quero chamar a você nessa manhã, a falar com Deus sobre isso. Aquilo que Ele falou também. Eu preciso falar com Deus, eu também preciso confessar tanto quanto os irmãos. Você não sabe o quanto Deus falou comigo. Eu quero nessa manhã que essa palavra ela possa cair no seu coração, não seja uma advertência de amor da parte do Senhor, para mim, para você, sabe, um convite a voltar ao lugar que nós não deveríamos ter saído, sabe, quantas vezes estamos sofrendo circunstâncias tão horrendas, porque a gente saiu do projeto, saiu do plano. Talvez você que está aqui, está afastado do Senhor há tanto tempo, sabe, você já não consegue. Você fala de tudo, já não consegue pensar em Deus, mas mesmo assim Deus te chamando, você está dizendo, eu estou aqui, e Deus está chamando você a um encontro com Ele. Se você, nessa manhã, ainda não teve esse encontro com o Senhor, você talvez está vivendo nesse mundo aí, dependendo de homens, sofrendo consequências traumatismadas, está virando chacota na mão do homem, está virando peteca na mão do homem, o homem está bagunçando a tua vida. Eu quero dizer que Deus chamou você para um lugar de honra, meu irmão e minha irmã. Você que não teve esse encontro com o Senhor, toma essa decisão hoje, sabe, declara de verdade, se entrega ao Senhor. Ele tem melhor para a tua vida, Ele tem algo, sabe, muito mais especial para você e para mim. E a gente às vezes fica querendo achar que o homem vai resolver, que o dinheiro vai resolver, que o talento vai resolver, e fica o tempo todo se enganando, se perdendo e piorando a situação. Se você se encontra aqui nessa manhã, dar um encontro com o Senhor, você da sua mão, nós vamos orar por ti. Nós queremos convidar a você, o tempo é chegado, é um tempo de recomeçarmos, é um tempo de, sabe, de declarar a nossa total e plena dependência de Deus, voltarmos para Ele de coração. Você quer voltar para o Senhor? Você quer ter um encontro com o Senhor nessa manhã? Você quer de fato realmente uma mudança de vida? Só Ele pode dar a você, mais ninguém. O homem pode prometer muitas coisas, talvez o dinheiro pode te iludir, mas só Deus pode levar você realmente a um lugar essencial. Você quer ter um encontro com o Senhor nessa manhã? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Levante sua mão, não resista mais. Deus tem te dado tantas oportunidades. Deus tem chamado você. Se você também que se encontra aqui, quero, pastor, quero
quero voltar a ter prazer nas coisas do Senhor. Sabe, eu quero ter prazer nas coisas de Deus, eu já não sinto mais tanto prazer. Sabe, eu estou dando muito mais importância a tantas outras coisas, só penso em Deus, no domingo, olho lá. Talvez é a hora de você também acertar a tua vida com o Senhor nesse lugar. Sabe, estenda as tuas mãos, nós queremos orar por você. Não se sinta pressionado, mas sinta uma oportunidade de um recomeço diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos, nós vamos orar por você aqui nesse lugar. Eu creio no poder de oração. Então, a gente entende que Deus quer tratar de uma maneira com você. Eu quero orar, irmão. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã que o Senhor nos concede essa graça de podermos, ó Pai, fazer escolhas aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que espera de nós uma decisão. E eu creio que nessa manhã a tua palavra foi ministrada aos corações. Que o Senhor sonde e conheça cada coração aqui e veja o que há ali. Mas a gente também temos, ó Pai, de Ti a graça de podermos escolher. Eu escolho, Pai, de verdade, me colocar diante de Ti. Eu escolho, sabe, voltar-me para Ti, Senhor. E ainda que eu tenha que fazer um caminho de volta, tenho que reconstruir algumas coisas, eu decido isso, porque eu creio que é dessa maneira que o Senhor quer que a gente viva. E aqueles que também fizeram essa decisão, que o Senhor os abençoe. Está vendo, levantou a mão, que quero se expor, mas o Senhor conhece cada coração. Dá aos seus filhos a tua bênção. Mas que essa palavra, Pai, ela não se perca ao sair daqui, que ela possa realmente levar-nos a gente a refletir que estado de vida nós estamos vivendo. Estamos de fato, realmente, ó Pai, caminhando debaixo da bênção do Senhor, estamos caminhando debaixo de maldições, tendo uma vida limitada, uma vida, sabe, dada a todos os tipos de dor e tristeza dessa vida. Que o Senhor fale aos nossos corações. Obrigado em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te bendizemos nessa manhã. Eu posso ouvir uma mãe? Amém. Eu quero ter algumas pessoas que me visitam aqui. Esses dois aí são filhos da onde ali? Esses dois?